Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ana de Amsterdã e hoje eu tô aqui com a Agatha Kuiper, que é consultora e veio conversar com a gente sobre recolocação no mercado de trabalho. Agatha, help! Cheguei hoje na Holanda, não tenho trabalho ainda, estou legalmente, acho que é importante dizer isso. Sim. Tenho visto de trabalho, posso morar aqui. Por onde começar? Tem várias questões a se ver, né, nessa situação aí. Evidentemente que no outro vídeo a gente falou sobre a questão do empreendedorismo, que ela sempre é uma possibilidade. Vou aqui pra você, né? Mas quando a pessoa ela quer realmente ter uma coisa mais estável, né, quer buscar se recolocar, aí já começa uma das questões importantes que a gente tem que falar, que é da língua. É uma língua, você diz falar o holandês ou, por exemplo, um inglês seria suficiente? Então, isso depende muito da situação da pessoa, né? Depende até onde ela mora. Porque, evidentemente, que quem mora em Amsterdão, quem mora em Roterdão, numa cidade maior, a possibilidade dela trabalhar com o inglês, tendo um inglês, né, suficiente para exercer aquela função, é maior. Exato. Do que quem mora numa região um pouco mais longe dos grandes centros, né? Então, essa já é uma primeira decisão que eu vejo, sabe? É assim, por onde que eu vou? A nível da busca das vagas, em qual língua? Ok. E se ainda não sinto preparado, vamos pensar agora outro cenário, em relação à língua, apesar que eu costumo dizer para os meus clientes assim, deixa o outro estabelecer se o nível do seu inglês ou o nível do seu holandês é suficiente ou não. Não é você quem vai estabelecer. Entendi. Isso. Até porque a gente vê, os holandeses são muito tolerantes, né, em relação à língua, e sabem que é uma questão de tempo. Querendo ou não, precisa se investir, né, na melhoria da língua. E acho que, né, nós conversamos no outro vídeo, você já fala também nas suas dicas, que é o voluntariado, né? Também, eu acho que é verdade. Acho que língua é uma coisa que eu falo bastante, eu já falei em alguns vídeos aqui também, no passo a passo para conseguir trabalho. E eu brinco assim, começa ontem a aprender holandês ou inglês, porque se você tem ideia de vir pra cá e tá pensando, ah, mas o meu inglês é básico, meu, você vai vir daqui a 6 meses, a um ano, ó, malha no inglês, entendeu? E se a ideia é o holandês, comece o quanto antes. Então isso eu acho que é muito válido também. Você que está aqui e sabe, e tem possibilidade de fazer um curso, faça. E outra coisa realmente é o voluntariado, que é uma forma super interessante, super bacana de entrar em contato com outras pessoas, de trabalhar no seu networking e de aprender e se soltar na língua. Isso vai assim, é super benéfico para a adaptação. Eu vejo inclusive um outro benefício nessa questão do trabalho voluntário, o estágio que for, porque aqui o estágio também, né, para quem tá vindo, para quem está aqui há pouco tempo, não é como no Brasil, tem que ter uma escola, tem que não sei o que lá, né, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes não precisa disso. É uma questão mesmo de um tempo, né, um werkervaring, né, uma experiência no trabalho, que a gente pode chamar de estágio. Aqui é mais flexível em relação a isso. Mas um outro grande benefício disso, né, dessa forma de estar aprendendo a língua, não é só a questão da língua, mas a questão de aprender a cultura do trabalho na Holanda. Porque a cultura trabalhando é diferente, né, do Brasil. As pessoas aqui, por exemplo, são mais diretas. Bem mais diretas. Falam o que tem que falar, realmente, né? A questão até do se cumprimentar com beijinhos ou sem beijinhos, né? Verdade. Então, todas essas coisas no estágio, no trabalho voluntário, você vai estar observando, você vai estar aprendendo. Então, quando você já estiver na vaga, fica bem melhor para você entender o que você pode, o que você não pode, o que é legal, o que não é legal, né? Então te adianta bastante esse estágio, esse voluntário anterior. Ou seja, não é só um estágio para pegar experiência numa profissão, mas é para pegar experiência com a cultura do país. Sim. E utilizar a língua, né? A experiência também do desenvolver a língua. É importante que isso fique, inclusive, claro, para quem está te contratando como voluntário, né? Combinando com você esse trabalho temporário, que é para o desenvolvimento da língua. Até porque senão vão te colocar... Eu me lembro uma vez, quando eu estava buscando aí onde que eu ia fazer esse trabalho voluntário. Aí eu vi na Rema, né? Que é uma loja, né? Aqui na Holanda. Que eles tinham o Gastvrouw, né? A mulher que recebe o cliente lá para tirar alguma dúvida do cliente. Eu falei, mas espera aí, o que eu vou usar de holandês, né? Nesse caso, porque
a pessoa perguntou onde está o produto tal, não sei o que lá, eu vou lá, mostro. Não vai ter muito. Talvez nos bastidores seria interessante para a questão dos colegas, mas no dia a dia não ia estar seu contato ia ser tanto. Mínimo, né, no caso. Então isso tem que pensar também, né? Não é qualquer trabalho voluntário. Verdade. Eu brinco sempre também, eu dou essa dica de fazer supermercado na parte da manhã. Onde eu morava antigamente, no bairro que eu morava antigamente, tinha muitos idosos. Eles adoravam conversar, então eu ia bem cedo, porque daí um perguntava uma coisa, falava, lê aqui pra mim que tá escrito, eu lia. Falava um holandês assim, macarrônico, sabe, horrível. Mas era uma forma de entrar em contato. Então eu ia fazer mercado, passava uma hora lá batendo papo, conversava com um. Exato, é isso. É outra coisa que eu falo também sempre com os meus clientes. Se estão em lugares como Amsterdã, Roterdão, Utrecht, né, esses lugares grandes que o pessoal fala inglês com muita facilidade, você tem que continuar no holandês se o seu objetivo for holandês, né? Porque se você, nas oportunidades que você tem fora, você continuar numa língua que não é a que você quer desenvolver, não vai te trazer experiência, né? Então a gente tem que ser firme naquilo que a gente quer. Eu comecei a trabalhar com outras línguas, eu falo além do português, inglês, espanhol, e estava aprendendo holandês, e eu trabalhava muito com português e espanhol. E aí eu cheguei a um momento que eu falei, não, eu não quero mais, porque o meu objetivo era ir para o holandês, então eu fiz de tudo para conseguir um emprego numa empresa holandesa para poder investir. Foi assim, o melhor investimento que eu fiz, porque daí eu tive que aprender de verdade, na marra, no dia a dia, sabe? Porque uma coisa é aquela língua que você aprende nos cursos, né, perguntando, sei lá, como tá o tempo e tal. Outra coisa é aquela linguagem de business, né, a linguagem falada num escritório, por exemplo. Eu que trabalho com comunicação, era bem complexo, mas pra mim, assim, valeu a pena fazer essa escolha. A questão da língua, então você definir realmente, né, que é pra que língua que você vai dedicar mais e pra que você vai focar. Né? A questão do voluntariado ou do estágio, que você também tem que ter essa experiência, é interessante, né? Que você tenha essa experiência. E aí vem a questão também de você definir o que é que você quer, né? Que acho que isso é uma coisa que eu vejo que com as pessoas que chegam até mim já sabem o que elas querem, a coisa vai muito mais rápido do que quem nem sabe o que quer ainda. E você diz assim, por exemplo, uma pessoa que trabalha, que tem um emprego X no Brasil, vem pra cá e fala, não, eu quero continuar com isso, mas eu acho que existem muitas pessoas que utilizam essa mudança pra cá como uma forma, né, de oportunidade pra dar uma guinada, uma mudada na carreira. Sim, exatamente. Eu até escrevi um artigo lá na Rede Quero Brasil falando sobre isso. Por exemplo, o caso das mães. E muitas vezes é o momento assim, né, de uma mudança, ou até de quando os filhos já estão maiores, de parar para pensar assim, o que eu quero fazer agora? Né? É um momento de mudança e que inclusive pode refletir na sua mudança profissional. Você pode estar escolhendo uma outra atividade, alguma coisa que você tinha como hobby antes e que agora você quer usar como profissão, né? Você quer investir naquilo ali. E aí você vai ter que ir atrás de cursos, né? Você vai ter que se preparar. Mas às vezes era um sonho antigo que você não realizou e que você quer agora realizar, se você tiver condições, né? Que às vezes tem o apoio do marido, né? Ou da esposa, e aí você quer fazer essa mudança naquele momento. Então é muito importante saber o que quer. Né? Para poder definir os próximos passos. Os próximos passos. Sabendo o que quer, aí fica mais fácil. Aí vem realmente, aí entra a questão de ter uma assessoria, né? É importante isso, né? Seja da forma que for, seja com quem for, que possa, né? Que tenha a capacidade de te guiar num país novo onde as regras são diferentes, mesmo dentro, né? Ele falou lá do empreendedorismo, mas também dentro da recolocação no mercado de trabalho. Porque no Brasil, a gente está acostumado assim, amando o currículo, né? Meu currículo ali, do jeito que ele é, com tudo que eu tenho, tudo que eu faço, quanto maior, melhor, né? E mando, aí se tem alguém que me conhece, né? Fica mais fácil, né? Se eu fiz uma lista enorme de cursos, de formação, pós-graduação, fora do país. Pronto, aí eu tô garantido. Aqui não é bem assim. Né? Aqui o processo, a gente chama de processo de solicitação, é um processo que demanda tanto tempo, gente, pra vocês terem uma ideia, que quando o governo, e geralmente são os rementes, né, as prefeituras que fazem esse acompanhamento aí, através dos órgãos competentes, quando a pessoa está desempregada e que ela tem que receber o seu seguro-desemprego,
ela precisa fazer uma quantidade X, que isso às vezes muda, de solicitações. Ou seja, ela tem que aplicar. Ela tem que aplicar, né, solicitar por empregos. E assim, o tempo que se toma é tão grande que geralmente o número de solicitações que eles pedem não é alto. Por exemplo, teve uma época que era 3, teve uma época que era 5 por mês. De tanto tempo que isso não é porque é pouco, o número é pouco, não é porque realmente fazer uma boa solicitação custa tempo. Porque você vai ter que ir atrás das vagas. Então vamos começar a falar já. Ir atrás das vagas, e aí você precisa saber em qual lugar tem as vagas ideais para você, e aí que é o caminho das pedras, que uma assessoria ajuda, né? Saber onde tá as vagas, principalmente quando é inglês, que é diferente, né, da maioria que é em holandês, evidentemente. Saber escanear essa vaga, né? Fazer um scanner realmente é uma ferramenta que existe para poder fazer isso, né? Você olhar, ver o que eles estão pedindo, que palavras que eles usam, né? Como é que é a estrutura da vaga, o que tem de informação, o que não tem de informação, porque aí você vai poder ligar para saber mais informações, né? Então tudo isso é importante saber como escanear essa vaga. Aí você vai também ter que adaptar o seu currículo, né? O currículo ele tem que ser adaptado quase que praticamente o tempo todo de que você está solicitando. Depende de um monte de coisa, depende da vaga, depende do que você tem no seu currículo, e aí por isso que é importante. A primeira coisa, né, que eu faço com os meus clientes é olhar o currículo, estruturar o currículo, né, e ir fundo nesse currículo para ver as possibilidades desse currículo, tá? Então isso é muito importante, não é simplesmente mandar o currículo. One size fits all, assim, fiz o currículo, tá lindo, maravilhoso, tchau, posso mandar. Não é assim, aí muita gente não sabe por que tá errando. Tem gente que fala, eu já mandei tantos currículos, já tentei. E aí a gente vê, quando vai para uma conversa, a gente vê exatamente quais os pontos, né? Aí essa questão então da vaga, do currículo, do LinkedIn, né? Que também tem que se pensar, porque é uma ferramenta muito utilizada aqui na Holanda, super forte, é verdade. Né? Então tem que saber estruturar também o seu LinkedIn e saber também a questão de buscar as vagas lá. Precisa se preparar para uma entrevista, porque se você consegue chegar lá, que já é uma maratona... E antes disso, desculpa te interromper, a questão da carta de apresentação, o motivate brief, né? Importantíssimo, que a gente não tem no Brasil tanto que é também. aquela carta, um resumo da sua motivação para aquela vaga. Isso também é uma coisa que se adapta muito, porque se de repente você tá querendo ir atrás de uma vaga de Project Manager numa empresa de, sei lá, de alimentação, vai ser diferente a sua carta do que quando você manda para a mesma função numa empresa farmacêutica, por exemplo. Com certeza. E você vai ter que explicar porque você, Ana, tá querendo trabalhar na empresa de alimentação ou na empresa farmacêutica. Além de outras coisas, né? Além de falar dos seus motivos, tem outras questões, mas que também ela não pode ficar muito grande. Então, realmente é um quebra-cabeça, né? E é importante lembrar, assim, gente, a carta de solicitação ou de apresentação e o currículo, eles são os primeiros passos para você conseguir ter uma conversa. E os recrutadores, eles demoram poucos segundos em cada currículo. É assim, não, talvez, não, sim, não, sim, né? É uma coisa assim, são segundos mesmo. Então, por isso que tem que ajustar também, para conseguir ter a chance de chegar na entrevista. E chegando na entrevista, tem que saber se portar também, no sentido não só de comportamento, mas no sentido de estar preparado. Existe também uma metodologia para se fazer isso, para você estar apresentando os seus resultados, as suas características importantes, os seus talentos importantes, mas de uma forma onde você consiga realmente se vender dentro daquilo que eles querem, né? E aí para isso existem alguns métodos para se fazer isso, né? Que você depois precisa preparar. Então, por exemplo, quando eu tô com meus clientes, eu falo, olha, lição de casa, porque é preparação, né? E é também para cada vaga, porque cada vaga você vai ressaltar um resultado que você teve, porque é diferente, depende do que eles querem. Mas eu acho de qualquer forma que é muito mais direto. Eu não lembro, né? Mas tô falando de mim, eu não lembro como foi a minha última entrevista no Brasil, já faz tanto tempo. Mas aqui na Holanda é muito assim, é muito nos fatos, eles são muito racionais, eu acho, e bem
diretos. Pelo menos essa é a minha experiência. E tem que se falar, né, mesmo sobre você, sem o medo. Você tem que se vender, literalmente. Medo de ser, como é que a gente tá falando até a palavra? De ser um pouco... De ser arrogante. Arrogante. Não é isso, né? E às vezes a gente até tem essa impressão que o holandês é arrogante na parte do trabalho. Mas não, é porque ele realmente sabe do que ele é. É aquela coisa de se conscientizar. E todo o processo de colocação faz isso, né? Todo o processo que a gente desenvolve te deixa empoderado do que você vai falar na entrevista. Porque aí você consegue entender bem seus pontos fortes, aquilo que eles estão querendo que você tem de forte, aquilo que eles estão querendo, mas que você ainda não tem, mas que você vai criar um argumento para isso. Por isso que eu te falei que tu trabalha muito 1 a 1. A Agatha faz um trabalho super legal para as pessoas que estão vindo para cá, que estão nessa fase e precisam de um acompanhamento para se recolocar no mercado de trabalho. É um acompanhamento pessoal, 1 a 1 mesmo, porque eu acho que tem uma coisa muito importante aí, você estava falando antes, que é a questão da segurança. Porque você tem que ter peito, né, pra conseguir fazer tudo isso. Uma coisa é a gente contando aqui, não, faz o currículo, mexe no seu quê, vai atrás. Outra coisa é você estar segura o suficiente pra conseguir fazer tudo isso. Não é fácil, sabe? Mudar, se adaptar é um processo enorme. E ainda ir atrás de emprego, sabe, num país que você não conhece, que você talvez não domine a língua, ou domine um segundo, terceiro idioma que não é um idioma local, sabe, gente, exige muito da pessoa. Então, essa questão de segurança, de ter a cara de pau, né, mas de ter, assim, a força, a fé e a coragem pra ir atrás, é uma coisa, pesado, sabe, não é fácil. É aquela história, né, às vezes a gente, quando alguém pede pra gente falar sobre nós mesmos, é complicado, né, então me fala aí suas qualidades. Se eu te parar agora pra falar, me fala aí suas qualidades e seus defeitos. Aí fica todo mundo um pouco, não sei, E o que acontece? Geralmente quando a pessoa tá vindo nessa situação e que quer estar se recolocando, ela não consegue enxergar os pontos positivos. Ela pensa só no que ela não tem. Eu não tenho isso, eu não falo, eu não sei o quê. Então, assim, uma das primeiras coisas é arrumar a cabeça, né? Geralmente, assim, eu percebo essa baixa autoestima, que é natural, não é, assim, pouquíssimos não tem, a maioria passa por essa fase, né, de achar que não vai conseguir, ou de achar que tá tentando e não tá conseguindo, mas é porque, primeiro, tá faltando a autoconfiança que depois que a gente consegue escanear o currículo e mostrar as potencialidades do currículo, elas vêm naturalmente, a pessoa fala, uau, realmente, eu posso, eu tenho isso e isso, que eu vou concentrar nessas coisas. E aí vem as ferramentas que vão ajudá-la a se organizar para esse processo, e aí, assim, praticamente 100% de certeza que vai conseguir, né? Evidentemente vai depender do seu esforço, mas a possibilidade ampliou totalmente. E possibilidades existem. Existem. Agora, então, né, tá na fase excelente. O mercado de trabalho é muito bom, pelo menos agora estamos em maio de 2009, o mercado de trabalho é muito bom, a economia holandesa tá muito forte, então é uma época muito boa para quem tá chegando, para quem tá indo atrás de trabalho. Agora eu tenho mais uma pergunta pra gente terminar a nossa conversa, que é a questão do salário. Porque eu posso imaginar que quem tá chegando aqui agora, ou mesmo quem tá no Brasil e recebe uma proposta de emprego para vir para cá, fica naquela dúvida de, nossa, o que estão me oferecendo? É muito? É pouco? Tá no nível? Como é que faz? Isso também é muito bem estruturado aqui na Holanda. A questão de estar tudo muito estabelecido dentro de uma tabela, né, que é o CBO, onde eles definem, né, cada tipo de função, cada cargo, tempo na função, né, experiência e formação, né, se for o caso, que aqui na Holanda a formação não é tão importante quanto a experiência. Claro, depende da função, mas no Brasil a gente dá muita importância demasiada, né, para formação. E aqui eles dão uma importância muito grande para a experiência. E aí você vai no escalonamento daquela função, você vai subindo, ou seja, é o plano de cargos e salários,
que no Brasil nem todas as empresas têm, ou nem todas estruturaram ainda, né? Mas aqui é totalmente claro. Então você consegue, numa conversa, que geralmente é a última, que se fala sobre salário, você consegue entender muito bem em que escala, porque eles te mostram isso, eles falam com você a respeito, né? Você também pode estar pesquisando, você sabe claramente assim, eu tô aqui e tenho a possibilidade de ir pra lá, sabe? Depois de tantos anos, ou depois dessa ou dessa. E, por exemplo, comparar com a média, acho que do país, não? Sim, por exemplo, a pessoa, um engenheiro que tá vindo pra cá, quanto ganha um engenheiro na Holanda com uma experiência de 10 anos? Isso é uma coisa praticamente tabelada. Sim, tudo na caixinha. Super estrutura, quadradinho aqui, assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem de curtir o canal. Assistam um outro vídeo que a gente postou sobre empreendedorismo. Se você tá na dúvida em buscar um emprego numa empresa, se recolocar novamente no mercado de trabalho ou se reposicionar no mercado de trabalho holandês, mas tem aquela dúvida de, mas eu queria na verdade fazer uma coisa pra mim, também tem essa possibilidade. A gente gravou um outro vídeo, vou deixar o link aqui pra vocês. Também vou deixar claro os contatos da Agatha, que super ajudou, que deu essa força pra gente maravilhosa aqui. Qualquer dúvida, ficou uma pergunta, escreve aqui nos comentários e entre em contato com a Agatha caso você tenha interesse em fazer uma consultoria ou quiser saber mais sobre o assunto. Ela é uma pessoa bem conhecida aqui na Holanda, ela sabe tudo sobre esse assunto e muito mais. A gente continuar a pesquisar, pra passar o dia batendo papo sobre isso. De qualquer forma, espero ter ajudado você e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!